Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal. Meu nome é Hélio Cordeiro de Lima, sou técnico de dependência química, formado pela FEBRACES, Federação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependência Química. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas em relação ao uso de substâncias químicas como o álcool, a droga e muitas outras. O que eu quero começar falando aqui? Nós vamos ser bem breve para não esticar muito o vídeo, não, como diz aí, não encher linguiça, né? O primeiro ponto já é o bastante você estar aqui com a gente, aqui no canal, porque com certeza se você chegou até aqui é porque você precisa de ajuda. Entenda que buscar ajuda é uma maneira muito importante. A partir do momento que você busca a ajuda de um profissional para resolver uma situação, você não está fazendo nada assim que para os outros, você está fazendo para si mesmo, você está fazendo para si próprio. É necessário você buscar ajuda, é necessário você estar buscando essa ajuda. Então, parabéns pela sua atitude de estar aqui ouvindo esse vídeo aqui e tentando entender a sua, digamos que assim, uma doença, né? Porque como muitos vêm tratando aí, é como se fosse uma doença. Eu gosto não muito de chamar uma doença, porque se fosse uma doença, nós teríamos que levar isso para o resto da vida. Então, seria uma doença para o resto da vida? Tem cura? Na verdade, a gente já sabe que não tem, é o que muitas clínicas falam, mas eu não gosto de falar doença, porque esse tipo de assunto deixa a gente um pouco triste aí nessa questão, né? É ruim quando você fala que você tem alguma doença. Então, procurar ajuda é a forma mais bela de amor que você tem consigo mesmo, é um amor próprio. Quando você busca a ajuda de um profissional, você está tendo amor consigo mesmo, entenda isso. Bom, e mais nada, né? Vamos lá para o ponto principal. Vamos lá. O que é essa doença? Nesse vídeo não vamos falar só sobre isso. Na verdade, nós vamos ampliar para entender melhor. Essa, esse tema é bastante complexo, envolve muitas coisas. O meu trabalho como técnico em dependência química, ele abrange várias áreas, não somente a área da química, como as drogas, como maconha, crack, cocaína, e por aí vai, além do álcool, que é uma droga aí lícita, porque nós temos as drogas ilícitas, como a maconha, que apesar de agora ter sido liberada, agora neste ano de 2024 foi liberado, né? Nós também temos as drogas ilícitas, aquelas que são cocaína, crack e temos outras. Mas também temos as lícitas, que o álcool já era liberado, né? E agora foi liberado também uma pequena quantidade ali, mas não exagerada, exorbitante aí dessa substância. Vamos lá. O que nós podemos fazer em relação a tudo isso, a essas doenças, como doenças, se assim podemos chamar, né? Nós podemos ter um tratamento, e é para isso e sobre isso que eu quero falar. Nós temos um tratamento especializado no caso de dependência química, não só para dependência química, porque se torna também um vício, né? E esse vício, com certeza, esse vício você vai carregar ele pro resto da vida, porque é uma situação da nossa mente. A gente tem que ficar ligado porque é uma questão mental, de saúde mental e não somente de envolver medicamento. Então, medicamentos provavelmente eu falo que na verdade não trata o paciente, ele apenas ajuda no tratamento. Algumas doenças, eu vou citar algumas aqui, como a esquizofrenia, o o transtorno de ansiedade. Nós temos aí para a esquizofrenia alguns medicamentos para acertar ali os ponteirinhos, como a gente fala, né? Para o transtorno de ansiedade é para aliviar o estresse, dar aquela tranquilizada, né? E melhorar aí o seu comportamento no dia a dia. E tem também raiva, tem estresse pós-traumático, transtorno de
personalidade, transtorno neurocognitivo. Uma coisa muito importante lembrar é que o tratamento terapêutico técnico de dependência química, ele não consegue tratar algumas doenças como o Alzheimer, o Parkinson. Por quê? Porque essas doenças são doenças neurocognitivas, doenças essas que a gente não consegue aí mudar a personalidade mental da pessoa. A gente consegue ajudar a família no tratamento, quem procurar certamente, mas provavelmente quem vai conseguir ajudar somente um psiquiatra, uma pessoa especializada nesse assunto. Então, as doenças que a gente pode tratar, agora a gente vai falar sobre as doenças, são elas: depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Ah, mas você acabou de falar que esquizofrenia não podia? Pode, em certos casos, eu já vou explicar sobre isso. Transtorno de ansiedade generalizada, chamadas TAG, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, distúrbios alimentares, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade e transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo ou o déficit de atenção, TDAH. Vamos lá entender cada uma delas. A depressão, por exemplo, aquela pessoa triste ou talvez ela mais recolhida num canto, às vezes são pessoas que ficam mais dentro de um quarto ou até mesmo numa casa sozinha, moram sozinhos, né? Em alguns casos. Tem tratamento? Tem. Essa pessoa ela sofre alguns problemas psicológicos, né? E esses problemas psicológicos são assim, para tratar eles, exige uma atenção redobrada. É por isso que eu costumo dizer que normalmente em uma única consulta a gente não consegue tratar o paciente, porque é necessário toda uma análise técnica, toda uma conversa, que são horas de terapia aí para conseguir chegar no tratamento. Uma doença ou qualquer problema, vamos dizer assim, seria só um problema. Não trataremos como doença essas coisas. Trataremos como problemas sociais. Porque, na verdade, a doença são tratadas com remédio e os problemas são tratados com conversas. E é isso que a gente faz. São terapias, conversando com a pessoa, entendendo a pessoa, que muitas das vezes a família não consegue entender, amigos não conseguem entender, e é para isso que existe o trabalho de um técnico em dependência química ou terapêutico. Meu trabalho é aconselhar, fazer a consulta e monitorar esse paciente. Vamos lá então. Nesses casos de depressão, no caso de depressão, a gente precisa fazer o trabalho completo também. Fazer a consulta, aconselhar essa pessoa, monitorar os seus passos ali, saber o dia a dia dela. E são horas aí, não são do dia para a noite que a gente diagnostica e sabe se ela tem uma depressão ou não. Após identificar este problema, a gente começa o tratamento. Em alguns casos, a gente usa o auxílio de medicamentos, porque tem níveis dessa doença e esses níveis são necessários levar em consideração, pois em níveis mais avançados de depressão, a gente não consegue retornar o paciente no que era antes. Então aí o remédio, trabalhando no psicológico, vai conseguir dar aquela organizada para que ela possa entender o que a gente fala. Já em alguns casos mais leves, a gente consegue, através de conversas, terapias, e consegue mudar a personalidade. Vamos lá. Transtorno afetivo bipolar. Segundo aqui. O transtorno afetivo bipolar, ele já é relacionado à afetividade com a família, com amigos, vizinhos, ou com quem mora, afinal, tem uma finalidade maior. Só que essa pessoa, ela muda a personalidade a cada momento. Por exemplo, horas ela vai estar bem com a família, horas ela vai estar mal. Só que são assim, do nada. São coisas que acontecem rapidamente. Entende? Então, o que acontece?
é chamado transtorno afetivo bipolar. Ela tem um transtorno ali, ora ela gosta da pessoa, ora ela não gosta. Então fica esse vai e vem. A esquizofrenia, a esquizofrenia é o seguinte, casos onde a pessoa pensa que está sendo seguido, pensa que está sendo ameaçado, tem pensamentos diferenciados. E, na verdade, alguns casos têm tratamento e outros não têm um tratamento tão eficaz. Vai variar de pessoa para pessoa, do quadro em que se encontra o grau desse problema. Se for um grau alto ali, já pode se tratar doença, que não tem cura. Tem tratamento, assim como a AIDS, aí tem tratamento, mas uma cura exata vai depender aí de alguns fatores que não estão ligados à área da saúde. O transtorno de ansiedade generalizado. Essa pessoa ela fica muito ansiosa, ela põe expectativas de vida que não existem, tenta fazer algo e acaba se perdendo no meio do caminho ali. Às vezes essa ansiedade acaba se tornando cada vez pior e não deixa ela trabalhar o seu dia a dia. Ela muda, ela não consegue trabalhar, não consegue atender aquilo do dia. Por exemplo, estou fazendo aqui hoje um trabalho com vocês aqui e de repente alguém chama, eu já largo aquilo ali para fazer ou mudo a todo momento para um novo planejamento. E aí eu acabo se tornando uma pessoa ansiosa. A ansiedade ela é uma coisa bem ampla também, porque é o seguinte, às vezes uma coisa que você poderia, por exemplo, você tem uma coisa que você não tem necessidade alguma de você fazer. Aí você quer comprar um objeto hoje, sendo que você pode comprar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Mas não, a pessoa acaba querendo comprar tudo hoje, acaba querendo fazer tudo hoje. E por não ter financeiro, ela acaba se tornando uma pessoa ansiosa. Esse é um resuminho breve aí de ansiedade, tem muita coisa para falar. O transtorno obsessivo compulsivo TOC. Eu vou resumir porque são muitas questões. O TOC tem de várias formas. Tem gente que tem toque de limpeza, tem gente que tem toque aí de organização, tem toque aí que não pode nem relar nela que ela já se sente suja, tem toque que lava a mão toda hora, tem pessoas que acabam aí tomando banho todo momento porque acham que estão sujo todo momento. E se esse for um quadro seu, cuidado, você pode ter essa doença TOC e não está conhecendo. Procure a orientação de um profissional da área, como psicólogos, terapeutas, e também a ajuda aí de profissionais da área da saúde que podem também te ajudar. Então, o TOC existe de várias maneiras e ela acha a todo momento que ela tem que fazer aquilo ali. São coisas repetitivas. Por exemplo, acabou de lavar a mão agora, se ela saiu no ar, pegou uma poeira na mão, ela nem viu que pegou poeira, ela já na hora, ela volta para lavar a mão. Se alguém tocar nela, ela vai tomar um banho. Então é assim que funciona a doença, o TOC. O estresse pós-traumático são problemas sociais que acontecem, vamos dizer assim, depois de acontecer algo na vida da pessoa que trouxe um trauma ali para ela. Isso acontece quando a pessoa morre um pai, um parente, um amigo, uma mãe, um vizinho, um irmão, e ela fica com esse trauma. Às vezes também, na maioria dos casos também, acontece quando a pessoa perde alguém em um acidente trágico. Então aí acontece, ela tem aí um estresse. Esse estresse é o seguinte, ela fica nervosa com isso, sem saber o que lidar, o que também pode agravar e levar a uma depressão, uma esquizofrenia. Então, são casos que têm que ser tratados e merece toda a atenção médica. Bom, o transtornos neurocognitivos como Alzheimer e Parkinson eu já falei, que não tem como terapeutas, psicólogos tratarem. Na verdade, isso aí é levado mais para a área psiquiátrica, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo ou déficit de atenção,
eles têm tratamento. Também são problemas sociais, alguns ficam mais recolhidos ali no seu canto. Outros, como o déficit de atenção aqui, já são mais ligados no 220, como dizemos assim, né? 220, ele nem faz uma coisa, de repente está fazendo outra, de repente já está na outro caso, e por aí vai, né? Então, ele não faz nenhum e nem outro. E em alguns casos, em colégio, em escolas públicas também acontece muito isso, né? Então, em escolas públicas, o aluno está lá fazendo a tarefinha dele lá, e de repente uma coleguinha chama, ele já esquece o que está fazendo ali, já passa a conversar com o colega, a professora chama no quadro, já passa a conversar com a professora, e isso acontece no dia a dia, tá? Então a gente vê aí na internet vários vídeos relacionados a isso também, ao déficit de atenção, que é bem legal de ver, mas também é uma coisa verdadeira, é uma coisa da vida. Eu costumo ver muito vídeo na internet, tá? Os vídeos da internet são muito, como é que fala, institucionais, né? Dá uma sensação boa ali, melhora a mente da gente, mas leva a gente também a conhecer melhor o que é a sociedade. Agora a gente vai falar sobre o uso de substâncias. Mas você falou sobre tudo isso, você é técnico de dependência química, e falou sobre tudo isso, mas não falou sobre a sua área de atuação. Bom, a minha área de atuação envolve tudo isso, e eu expliquei por quê. Porque algumas desses problemas, desculpa assim, falar de doença, eu estou mal acostumado ainda. Alguns desses problemas podem ocorrer após o uso de substâncias psicoativas. O que é substância psicoativa? É preciso entender. Maconha, crack, cocaína, o álcool, qualquer substância que altera, até perfumes ali, coisas que altera a percepção, o nosso sentido psicológico, são substâncias psicoativas, substâncias que agem no nosso psíquico. Tem tratamento? Tem, como eu disse, a prevenção. Eu já vou deixar bem claro aqui, mas não tem outros meios, um remédio? Não tem remédio para curar esse tipo de coisa. A melhor coisa é a prevenção. E como que eu faço essa prevenção? Procurando profissionais da saúde, terapeutas, psicólogos, técnicos de dependência química e por aí vai. Pessoas que relacionam... uma coisa muito importante é que em alguns casos, e é muito raro isso acontecer, porque eu não vi até agora nenhum acontecer, é muito raro, a pessoa conseguir deixar de usar certas substâncias químicas por conta própria. A maioria tiveram que procurar ajuda de profissionais ou até mesmo de internações. Então, é necessário, em alguns casos, mas eu vou tentar em casa. Pode tentar, mas é difícil em alguns casos, porque é o seguinte, se for no começo da doença, eu não digo nada. Por exemplo, começo que eu quero dizer é o começo do começo mesmo. Vou fumar só um baseado, é só um baseado mesmo. Você experimentou pela primeira vez. E eu acredito que aqui não é o caso de muitos, né? Então, a forma melhor de tratamento é procurar uma ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, um terapeuta, para estar te auxiliando. O psiquiatra, depois eu explico melhor essa situação. É mais o psicólogo e o terapeuta que vai fazer essa indicação correta, porque é necessário você, primeiro, a ver qual é o seu problema. Se é só uma ansiedade, se é só um problema, é preciso analisar. E depois entrar com alguns remédios. Detalhe, alguns remédios podem ser usados em casa com a receita e a prescrição de um médico. Lembrando que só quem pode receitar medicamentos para esses casos, como o que eu citei aqui, é somente um profissional psiquiátrico. Outros médicos da rede aí do SUS não podem receitar estes medicamentos, porque eles são clínicos gerais, e clínicos gerais não têm o seu certificado de registro, assim como eu tenho meu certificado de registro terapêutico. Tem pessoas que
tem o certificado de registro geral de clínico médico geral e não específico. Por isso existem os profissionais psiquiátricos, que são eles que tratam doenças como depressão, transtorno afetivo bipolar e muitas outras como droga e o álcool. Bom, vamos lá. O único tratamento, como eu já disse, é a prevenção e tem uma fórmula secreta, na verdade já bem utilizada em várias áreas, foi criado lá nos Estados Unidos e é chamado de Programa de 12 Passos. Ah, mas eu já passei por esse programa, de novo esse programa. Para você que está vendo pela primeira vez, você não vai conhecer um pouco. Deixa eu passar aqui, eu vou trazer aqui um pouco, eu trouxe aqui um resuminho aqui. O que é o Programa de 12 Passos? O Programa de 12 Passos, ele foi criado nos Estados Unidos e a função deste programa é o seguinte, é mudar a mentalidade e ajudá-lo no tratamento contra esses problemas. Vamos lá, vou ler aqui. Primeiro, admitir que éramos impotentes perante a nossa dicção e que nossas vidas tinham se tornado... O que é dicção? Uma pessoa adicta é escravo de algo. Então, o que significa escravo de algo? O álcool, a droga, a depressão. Eu sou escravo disso daí, eu não consigo viver um dia ou sequer uma hora sem usar. Então, eu sou escravo dessas substâncias. Ou escravo de uma mentalidade, estou sendo escravo de um pensamento, como é o caso da depressão. Aí, a gente acaba perdendo, nesse sentido todo, a gente acaba perdendo o controle de tudo isso da vida. A gente já não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais visitar ninguém, outro caso, não quer mais falar com ninguém, e a gente acaba ficando sozinho no mundo em que vivemos, mas isolado. Vivemos de uma forma isolada. Depois, o segundo passo diz, viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Esse poder é a fé que você tem. Você pode ter fé em qualquer coisa. Numa simples caneta, você pode ter a fé e mudar o seu pensamento. E se você acredita que essa caneta pode fazer algo, ela vai fazer algo. O que eu digo é aquela frase que muitos usam, que é o poder das palavras, né? Como dizemos. Se você falar que amanhã vai fazer isso, que a minha vida pode mudar, ela pode sim mudar e ela vai mudar, com certeza. Então, acredite nisso, acredite nesse potencial que pode. É o que diz o segundo passo. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. O quarto passo é muito importante. Desculpa, deixa eu limpar o nariz aqui. É muito importante você fazer o quarto passo, porque nesse quarto passo você vai identificar tudo o que aconteceu e aonde você errou. Então é importante fazer o quarto passo. Ah, mas eu não consigo fazer o quarto passo porque eu não sei escrever. Tudo bem, a gente entende. O quarto passo você tem que reservar para si. Quando você consegue entender. Se você não conseguir entender, leva para um profissional terapeuta, um psicólogo, porque essas pessoas vão poder te ajudar sim. Elas vão conseguir te ajudar a mudar, a enxergar aonde foi que você errou. O importante do quarto passo também é esse destemido inventário moral de nós mesmos. Ele conta um pouco da nossa história e vai... Para quem tem depressão, ele é importantíssimo. É você fazer o quarto passo, por quê? Porque muitas vezes você fica martelando aqui dentro da sua cachola que você não consegue, você não pode, você já fez muitas besteiras, ninguém acredita mais em você, ninguém mais confia, que você não vai, que você não pode, que você não tem capacidade. E que com isso você acabou perdendo tudo e não vai conseguir nunca mais. Isso é uma mentira, simplesmente uma mentira que a mente humana acaba inventando. Então, é preciso você fazer esse profundo e destemido inventário, que ali você vai encontrar o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Lembrando que é preciso colocar o que você fez de bom e ruim. Quinto passo, admitir
a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Nós temos que admitir que nós erramos, que nós falhamos. Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande, muito extensivo. Então eu vou parar por aqui no programa de 12 passos. Isso é só um resumo. É preciso fazer reparações às pessoas e muitas outras coisas. Então, isso tudo se aprende junto com o terapeuta, junto com um profissional especializado. O meu trabalho como terapeuta, técnico de dependência química, conselheiro, consultor e monitor, é te ajudar no tratamento, trabalhar em você, levar até você as ferramentas certas para que você consiga viver uma vida normal. O que é uma vida normal? Trabalhar, levantar cedo, arrumar a cama, tomar um café reforçado, porque é muito importante para o seu físico, para o seu porte ficar bem assim, musculoso, que nem eu aqui, né? Então é importante que você saiba que tudo isso tem um ponto positivo. Levantar cedo, dar bom dia. Primeira coisa, você levanta cedo e fala assim, bom dia, obrigado, obrigado Deus, obrigado a todo mundo. Então, levanta com aquela força, aquela coragem que você tem. Mas é para ter coragem mesmo. Siga meu passo aí que você não perde por esperar. Levantar cedo, aquela coragem, aquela animação, tomar um café, dar um bom dia para a esposa, para o esposo, para os filhos, dar um beijo, sair trabalhar, trabalha tranquilamente. Ah, mas o patrão é chato. Eu sei que é chato mesmo, que tem patrão que é chato pra caramba. Mas aguenta tudo calado, porque no fim do dia, Deus com certeza vai compensar você. Então, trabalha, chega em casa, toma aquele banho, aí se tem que limpar a casa, limpa a casa, se tem que arrumar, lava a roupa, pro outro dia lava a roupa, se vai fazer um estudo, estuda. Então, faça tudo isso com ânimo, tenha ânimo na vida. A vida é feita de sonhos, escolhas, então tenha ânimo. A outra parte, falando da vida normal, então envolve, ainda falando de vida normal, envolve levantar cedo, arrumar sua cama, tomar um café, sair para trabalhar, retornar para tomar um banho, ao você retornar, né, para tomar um banho, arrumar a janta, depois tirar aquele descanso, porque o nosso organismo precisa de um descanso depois de qualquer refeição, na verdade, precisa de um descanso para você descansar seu organismo, a janta abaixar, o almoço abaixar, e depois você voltar a poder dormir, ou se não, voltar para o trabalho. Nós trabalhamos também, o meu método de trabalho é a coragem, que temos escondido em nós. Nós temos muita coragem, nós temos muito isso dentro de nós, e nós esconde, né? Nós às vezes acaba escondendo essa coragem de tomar uma atitude na vida, fazer algo diferente. A gente precisa fazer algo diferente. Como eu costumo dizer no nosso site, aqui no nosso portal, a gente tem ali aqui em cima, só vive um futuro quem suporta um processo. Então o que significa essa frase? É relacionada também a você planta, você colhe, na verdade, o que você planta. Se você não vai plantar milho e colher batata. Você não vai colher, não vai plantar cenoura e colher alface. Então é necessário você construir uma base sólida para toda a vida. Ah, mas essa base sólida começa onde? Começa no momento em que você reage. Você precisa reagir para que essas coisas aconteçam. E tem uma frase muito importante que eu li no livro do escritor Paulo Vieira, também aqui da Febracis, né, também ali da Febracis, ele também é um dos ajudantes sócios ali da Febracis. E ele é escritor e conferencista, o Paulo Vieira. Eu deixei um livro dele aqui disponível aqui no site. Na primeira página do site você tem lá o PDF para você ver o poder da ação. Esse livro é muito bacana mesmo. É um livro, olha, eu vou te dizer, é top de linha. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a praticar esse livro, você vai mudar a sua forma, mudar a sua vida. O que diz o Paulo Vieira nesse livro? Tem poder quem age. E mais poder ainda quem age certo. É preciso tomar atitude certa. Não é só tomar atitudes. Não é preciso só agir. Ah, o que eu vou fazer amanhã?
Você precisa ter um planejamento para a vida toda. Você precisa planejar o amanhã. Mas não é planejar a vida inteira. É planejar uma coisa de cada vez. Coloque metas, objetivos e você com certeza vai ser uma pessoa de grande sucesso, e é isso que eu espero que você consiga alcançar o seu objetivo. O meu trabalho é ver o seu trabalho bom, é ver você bem. E é para isso que eu trabalho, que nós técnicos em dependência química trabalhamos, para te ajudar a sair desses problemas sociais. Uma coisa bastante importante de destacar é que tudo tem que ter evites. Se você já é uma pessoa que fez uso do álcool e é um ex-viciado em álcool, você tem que ter uns evites. Então, evite lugares onde tenha bebidas, evite bares, mercados. Procure andar acompanhado com a esposa, com filhos, que não fazem uso. Mas eu tenho família que faz isso. Mas depende também de você. Se a sua esposa faz isso, a melhor solução é tentar ajudá-la a mudar. Se você não conseguir levar ela para um profissional para te ajudar, tudo bem. Fala para ela, a escolha é sua, eu sou obrigado a separar. Mas lembre-se, é necessário tomar atitudes. E cada atitude cada ação tem uma reação. E se você tomar uma ação, se você tiver certa ação, você vai ter uma reação. Tome muito cuidado com isso. Então eu espero ter ajudado nesse videozinho explicativo aí, porque passou bastante do tempo, passou aí bastante. Eu espero ter ajudado você. E conte comigo, conte com o meu apoio a qualquer momento. Aí os nossos telefones estão disponíveis 24 horas, tem consultas terapêuticas e você pode nos consultar a qualquer momento. Um abraço aí a todos, brigadão por estar aqui com a gente e sucesso para você, tá bom, meu amigo? Até mais!